Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Francesco, pela oportunidade pessoal, inclusive, de poder conhecer Caxias do Sul, que eu ainda não conhecia. Mas meu celular. Está explicado. Colega Williams também, que participa aí das batalhas, né, há bastante tempo das negociações do Mercosul. E eu também quero registrar o excelente canal de comunicação que o Itamaraty e o MDA sempre tiveram, e eu posso dizer como benefício meu como negociador, eu me beneficio tremendamente da oportunidade de ter a presença constante do MDA nas negociações. Eles têm sido muito eficientes no sentido de conscientizar os aspectos da agricultura familiar nas negociações. Quero agradecer também ao Andrés, a Susana Marques pelas apresentações. Essas implicações que foram levantadas aqui, eu acho que uma coisa que ficou muito clara das apresentações que foram feitas aqui diz respeito ao envolvimento dos riscos e das oportunidades que as negociações do Mercosul envolvem. Então, eu, na verdade, vou ter o privilégio de, enfim, não vou ter o trabalho de fazer uma apresentação didática, porque isso já foi feita de maneira bastante eficiente. Também não vou ser muito original, porque eu acho que muitos pontos importantes já foram feitos aqui. O que eu gostaria de fazer, então, é ressaltar alguns aspectos que, no meu entendimento, ficaram bastante claros aqui sobre essas oportunidades e esses riscos. Acho que está muito claro aqui que a principal frente de negociação em que o Brasil, no contexto do Mercosul, está envolvido nesse momento diz respeito às negociações com a União Europeia e com o Canadá. Não estamos negociando tecnicamente, né, com o Canadá ainda. No caso do Brasil, estamos numa fase de consultas públicas, como o Francesco mencionou. Mas acho que é uma frente promissora que eu vou mencionar daqui a pouco. Normalmente, quando a gente fala de negociações comerciais, a discussão já envolve aspectos de natureza complexa, tem implicações comerciais, políticas, econômicas muito importantes. E eu acho que as apresentações, a apresentação do Andrés e a apresentação da Susana foram muito úteis nesse sentido. Agora, falar de negociações comerciais no contexto da crise econômica internacional atual torna essas complexidades mais elevadas ainda. Elas se multiplicam e aumentam consideravelmente o desafio de examinar, pesar os desafios e oportunidades que nós temos. Os negociadores brasileiros, naturalmente, têm plena consciência das preocupações e sensibilidades que os acordos comerciais podem resultar em setores específicos nacionais, como é o caso da agricultura familiar. Da mesma maneira, nós entendemos que os acordos comerciais devem ser considerados como instrumentos de longo prazo, que possam promover oportunidades de crescimento da economia, diversificação de parceiros econômicos, facilitação de investimentos, transferência de tecnologias e, de modo geral, o aumento da competitividade, que foi um elemento muito mencionado nas apresentações aqui do setor produtivo brasileiro. Evidentemente, eu estou voltando a minha apresentação mais para a situação do Brasil em particular. Quando a gente reflete sobre possíveis frentes de negociação com parceiros extra-regionais no contexto atual da crise, isso certamente impõe um elemento de cautela. Mas, por outro lado, não se deve
esse exame, essa cautela não deve resultar num distanciamento econômico e comercial do país da economia internacional. Existe um impulso natural, nesse contexto atual, dos países preservarem as suas economias. Mas é importante examinar até que ponto nós devemos ir nessa preservação. Quando é que nós estamos preservando, quando é que nós estamos nos insulando de oportunidades que podem ser válidas. Desde o início da crise, o Brasil definiu de forma muito clara o fortalecimento do mercado interno como a grande prioridade da sua estratégia de crescimento. E essa estratégia tem se revelado muito útil para evitar a contaminação da economia brasileira pela crise internacional nos países desenvolvidos. Para além dos benefícios econômicos, o crescimento do mercado doméstico também tem uma dimensão social importante, já que é um instrumento para a diminuição de desigualdades sociais e econômicas no Brasil. A gente assegura o emprego, tem elementos que são extremamente importantes para essa política que nós queremos preservar. Agora, a abertura de novas frentes de negociação comercial não invalida nem contradiz o fortalecimento do nosso mercado doméstico. Não é um ou outro. Nós podemos perfeitamente trabalhar em duas frentes, preservando os nossos interesses. E ao contrário, então elas podem ser complementares, pode ser um complemento importante para a diversificação dos nossos negócios, das nossas oportunidades. Claramente, isso também foi bastante repetido aqui, mas eu acho que é importante ressaltar, uma das principais frentes de negociação prejudicada pela crise é a rodada de Doha da OMC. E o Brasil sempre atribuiu uma enorme importância as negociações comerciais multilaterais como um dos instrumentos para a retomada do crescimento mundial. O presidente Dilma tem dito isso publicamente, a importância da gente retomar em bases equilibradas as negociações na OMC. Agora, em face da crise e da estagnação nas negociações multilaterais, diversos países e blocos estão engajados em discussões ou negociações de acordos comerciais bilaterais. Esse foi outro elemento que eu acho que foi bastante repetido de maneira independente. Cada apresentação ressaltou esse fato, essa nova realidade. A estagnação na OMC, a crise econômica acabam sendo, na verdade, fatores que impulsionam as negociações bilaterais entre países. Então, só para mencionar alguns exemplos mais relevantes que eu peguei de cabeça, não fiz um trabalho tão perfeito como o André, que fez uma tabelinha de PowerPoint, mas a Índia, atualmente, negocia um acordo de livre comércio com a União Europeia, com o Canadá e com o Japão. Recentemente, o Japão também começou um diálogo, umas discussões para um provável acordo comercial com a União Europeia. A Coreia, em 2010, firmou um acordo de livre comércio importante com a União Europeia. Como sabemos, ela já tem acordos com o México, com os Estados Unidos, ainda precisa ser ratificado, e, muito recentemente, concluiu negociações com a Colômbia. O Canadá está avançando nas negociações com a União Europeia, como eu já tinha mencionado, mas também o Canadá está negociando com Índia, Japão e Coreia, entre outros. A União Europeia fechou acordos no ano passado com Colômbia, Peru, América Central e, recentemente, já começou a discutir possíveis negociações de acordos de livre comércio com os Estados Unidos. E ainda existe um grupo heterogêneo de países que inclui Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Peru, Malásia, Vietnã. Você vê que é uma salada de países bastante diferentes que estão negociando a chamada parceria transpacífica,
que pode resultar, as negociações, pelas informações que nós temos, podem resultar num acordo de livre comércio plurilateral com um grau de liberalização bastante alto. Bom, naturalmente, o fato de que outros países estão engajados em negociações não implica de forma automática que nós também temos que buscar acordos com características semelhantes. Nós não devemos cair na armadilha de negociar só por negociar. Até porque há diversos elementos normativos naquelas negociações que eu mencionei que claramente não fazem parte da prioridade do Brasil, como, por exemplo, propriedade intelectual, compras governamentais, regras que vão além da OMC. Enfim, eu digo que não são prioridades no sentido de que nós não sentimos um impulso doméstico interno para ser demandantes nessas áreas. Do ponto de vista do Mercosul e do Brasil em particular, nós entendemos que os acordos que seguem o modelo NAFTA, ou padrão dos acordos assinados pela União Europeia com terceiros países, nada contra que aqueles acordos, que aqueles membros façam seus próprios acordos, está perfeitamente dentro do seu interesse legítimo, mas eles não necessariamente se ajustam à nossa realidade. Uma vez que eles tendem a afetar áreas que são sensíveis para o nosso próprio setor privado e também para a promoção de políticas públicas. Também foi um elemento que foi bastante mencionado, acho que na apresentação da Suzana também, pelo viés de agricultura familiar, um elemento que nós consideramos, atribuímos muita importância. Agora, por outro lado, sempre tem um outro lado. Nós não podemos ignorar a realidade de que a ausência de avanço na OMC, somada à proliferação desses acordos bilaterais em outros países, tem o efeito de erodir a nossa competitividade nos mercados externos. Existe mais um elemento que diz respeito especificamente à União Europeia, que foi mencionado na apresentação da Valéria, que foi mencionado na apresentação do Andrés e de outros, que é a questão do fim do Sistema Geral de Preferências. Eu não vou, acho que não é necessário voltar a repetir os detalhes, mas a União Europeia está modificando o seu Sistema Geral de Preferências, já tomou a decisão, excluirá o Brasil, a Argentina, o Uruguai e a Venezuela do SGP, e isso é uma questão que deve ser examinada com muita atenção enfim, no caso do Brasil e acho que do Mercosul de maneira geral. Essa mudança, aliás, não é específica para os países do Mercosul. É uma medida, uma política que foi tomada para, enfim, autonomamente, uma decisão da União Europeia. Agora, deve ser examinado com muita atenção, porque um dado importante para o Brasil é que a exclusão da SGP, na verdade, afeta muitos produtos industriais brasileiros. Setores como autopeças, calçados, químicos, máquinas, que são atualmente beneficiados pelo SGP, deixarão de ter preferências no mercado europeu. Então, isso acho que é um dado bastante relevante que deve ser levado em conta nas nossas decisões futuras do Brasil. Então, essa circunstância tem levado, muito particularmente o ministro Antônio Patriota, que vai estar aqui amanhã, a deixar pública, alertar a importância de que ficar parado não significa realmente ficar parado. Nós estamos andando para trás se nós, enfim, perdemos oportunidades, que foi um elemento também mencionado pela Valéria aqui. Perder oportunidades é andar para trás. Se nós temos condições de negociar um acordo que seja aceitável
para o Brasil, para o Mercosul, nós entendemos que não se deve perder essa oportunidade. Essa é uma negociação que, assim como a OMC, né, nós temos a rodada de Doha caminhando já há 10 anos, também as negociações Mercosul-União Europeia têm caminhado há bastante tempo, há quase 10 anos também, um pouquinho mais até. Mas a situação atual é bastante diferente da situação da época do lançamento das negociações. Nós estamos numa posição mais forte. O Mercosul tem uma posição de poder colocar certos elementos na mesa que nós acreditamos que é possível, vale a pena tentar, ao menos, buscar um acordo que seja equilibrado, que seja flexível, que seja realista, no sentido benéfico para os dois lados. Né? Nós sabemos que a União Europeia tem as suas sensibilidades também. Né? A agricultura europeia, ninguém ignora as sensibilidades da União Europeia. Nós também temos as nossas. Então, nós acreditamos que é possível buscar encontrar um equilíbrio que seja possível nessas negociações. Eu tinha muitos outros dados aqui a mencionar para vocês, muitos números para trazer para vocês sobre as negociações que eu não vou me deter neles, mas, enfim, nós temos também, eu vou muito brevemente mencionar também o caso da União Europeia. Foi mencionado aqui o caso do Canadá. O Canadá pode ser uma frente interessante de negociação. Foi mencionado aqui também a importância do Canadá como grande importador de produtos agrícolas, né? Se não me engano, o quinto maior importador de produtos agrícolas. Isso acho que é um dado muito importante para a gente levar em conta. O Brasil exporta produtos manufaturados, uma parcela considerável das nossas exportações para o Canadá também é de produtos manufaturados. Então não é necessariamente o tipo de comércio desequilibrado que nós muitas vezes pensamos nas relações entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Acho que o Canadá também tem demonstrado flexibilidade naquela parte normativa que nós normalmente consideramos sensíveis. Não há ainda uma decisão sobre o lançamento das negociações, mas nossa avaliação até o momento tem sido de que parece ser uma frente muito interessante para nós explorarmos também em condições equilibradas, realistas e de interesse para nós, enfim, um acordo que possa ser interessante e que possa trazer o Mercosul para um patamar de, enfim, há um elemento intangível, né? Tem um elemento que você não mede em alguns acordos que eu acho que contribuem para o Mercosul ser confirmado como um ator político internacional importante. A gente não mede essas coisas, mas são elementos que são muito importantes para consolidar o Mercosul. Então, enfim, eu só queria terminar com essas palavras. Eu não quero repetir muito do que já foi dito aqui. Acho que foi muito útil para mim, muito benéfico para mim, poder ter contato com os representantes aqui do REAF, e quero mais uma vez agradecer ao MDA por essa oportunidade.